Olá pessoal, saudações a todos, aqui é o professor Matheus Caio Queiroz e esse é o seu Explica aí, Prof. Pessoal, nesse nosso segundo vídeo a gente vai trazer uma questão do Enem 2019 e nessa questão o filósofo da vez é o filósofo medieval Santo Agostinho ou simplesmente Agostinho de Hipona. Santo Agostinho é um filósofo muito importante ali na Idade Média porque ele vai ser um dos que vão dar uma base sólida, uma base filosófica para o pensamento cristão. Então Santo Agostinho ele é considerado um dos padres mais importantes da igreja, porque ele vai fazer parte dos primeiros anos ali do cristianismo, e ele vai ser o responsável por fazer uma junção de filosofia e teologia, como é característico dessa época da Idade Média, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, agora a gente vai analisar a nossa questão. A questão da vez é do Enem 2019. Analisando a estrutura da questão, a gente observa que é mais uma questão de filosofia mesmo. Por quê? Porque tem um texto longo. É comum isso nas questões de filosofia. Logo ali embaixo desse longo trecho, né, a gente vai encontrar o seguinte. Isso é uma tática para vocês, para a gente saber do que trata esse texto. Toda questão que você for analisar, dá uma olhada ali embaixo. Olha o que está escrito. Agostinho significa o quê? Que esse trecho foi retirado de alguma obra do filósofo Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como muitos conhecem, né? Que é um filósofo medieval. E como a gente sabe, a filosofia medieval ela vai fazer esse casamento, ou pelo menos vai tentar fazer esse casamento entre o quê? Entre filosofia e religião. Entre filosofia e, mais especificamente, cristianismo. A filosofia nessa época da Idade Média ela vai ser utilizada como uma serva da teologia, tá? Que isso fique claro então para vocês. Logo ali ao lado do nome do Agostinho a gente vai encontrar o livre-arbítrio, que é o título, né, da obra na qual se encontra esse grande trecho aqui que a questão está trazendo para a gente, tá? Pessoal, só a título de curiosidade, logo ao lado de o livre-arbítrio a gente vai encontrar in Marcondes, D. Significa o quê? Que esse autor Marcondes, que é o Danilo Marcondes, ele escreveu um livro chamado Textos Básicos de Ética, né, publicado em 2008. E dentro desse livro dele, Textos Básicos de Ética, a gente vai encontrar o texto do livre-arbítrio do Santo Agostinho. Olha só, né? Bom, dito isso, agora a gente vai analisar o texto em si. Vamos lá então, pessoal. Leiam comigo. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Olha só, Agostinho está dando um sermão aqui na gente. Ele está falando, pessoal, não é porque você tem um livre-arbítrio, não é porque você tem a vontade livre, né? Não é porque você tem a liberdade que você deve utilizar essa liberdade fazendo, digamos assim, coisas erradas, né? Não foi para isso que ela foi concedida. Lembrando, pessoal, que o filósofo Santo Agostinho ele vai conceber o ser humano como o único animal possuidor de livre-arbítrio. Por quê, professor? Porque para ele, assim como para muitos filósofos, né, antigos e medievais e modernos até, para esses filósofos o ser humano é o único possuidor da racionalidade. É o único capaz então de raciocinar. E por ele ser o único capaz de raciocinar, ele é o único então que tem o poder de decidir sobre como agir. Ou seja, ele tem o poder da ética e da moral. Nós somos possuidores de liberdade, logo nós somos os responsáveis por aquilo que nós fazemos, certo? Só que não quer dizer que só porque eu tenho liberdade é que eu posso utilizar essa liberdade da maneira que eu achar melhor. Pode ser que esse melhor para mim não seja o melhor para todos. E pode ser que esse melhor para mim não esteja de acordo com os ensinamentos ali divinos, né? Os ensinamentos, no caso, cristãos. É isso que o Agostinho está colocando, é uma questão de ética, então, que a gente está tratando aqui nessa questão do Enem. Continuando, pessoal, há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, ou seja, tem uma justificativa porque a gente tem aí o livre-arbítrio. Continuando, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender então que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Olha só que autonomia, né? Ora,
isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Olha só, o Agostinho está colocando que a liberdade ela foi dada com uma finalidade. Qual é a finalidade? É a de agir corretamente. Então eu não devo ser punido, eu não posso ser punido se eu utilizo para essa finalidade, porque é a finalidade correta da liberdade. Agora, quando eu uso essa liberdade para agir de forma errada, ou seja, quando eu abro espaço para o pecado, dentro desse pensamento cristão, desse pensamento filosófico medieval, que é o pensamento do Santo Agostinho, significa então que eu estou utilizando mal a minha liberdade e por isso eu devo ser punido, certo? Agora a gente vai partir para saber o que está querendo essa questão, o que eles estão pedindo aqui para a gente. Vamos lá, leiam comigo. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? Ele quer saber então como é que essa punição divina ela se fundamenta. Ela se fundamenta no quê? Né? A gente tem que ser punido então por Deus de acordo com o quê? Letra A, desvio da postura celibatária. Bom, de acordo com esse texto, o celibato não tem nada a ver com a questão, né? Celibato é uma condição dos padres, quem segue esse caminho sacerdotal. Então isso não é uma regra geral para todo ser humano. Então essa postura, esse desvio da postura celibatária, então não tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, certo? Vamos para a letra B. Insuficiência da autonomia moral. Tá falando de moral, tá falando de autonomia. E se eu for uma pessoa que eu utilizo de forma errada, ou seja, se eu tenho insuficiência da minha autonomia moral, se eu não decido de acordo com os ensinamentos, né, eu devo ser punido então. Bom, essa daqui parece ser mais simpática e ela parece ser mais de acordo com o nosso texto aqui, né? Mas vamos analisar as outras, para ver se a gente não encontra uma parecida, né? Letra C. Afastamento das ações de desapego. Não, a gente não está tratando aqui de materialismo, de desapego, nem nada. Então também essa letra C descartada. Letra D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Pessoal, também a gente não está falando de sacrifício aqui nesse texto não, né? Vamos lá, letra E. A letra E diz o seguinte: violação dos preceitos do Velho Testamento? Bom, também não. E por que não? Porque o cristianismo ele tem a ver com o Novo Testamento. É no Novo Testamento que a gente vê ali os evangelhos e a figura do Cristo, né? Então também essa letra E totalmente descartada. Essa letra E ela está aqui só para confundir a gente. Pessoal, de todas essas alternativas, vamos falar sério, né? A letra B é a alternativa correta. A letra B está apresentando para a gente insuficiência da autonomia moral. É isso. O filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento isso, a insuficiência da autonomia moral. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho essa autonomia moral, só que quando essa autonomia moral é insuficiente, isso quer dizer que eu estou usando então o meu livre-arbítrio para fazer aquilo que é errado, abrir espaço para o pecado, e por isso eu devo ser punido dentro desse pensamento.